Então, muito bom dia, caros amigos. Hoje é quinta-feira, 22 de janeiro de 2015. Também hoje decidi fazer uma primeira viagem pela álgebra linear com a ideia de introduzir, portanto, os conceitos e, portanto, vou tratar de matrizes inversíveis, subespaços vetoriais, bases e dimensão, subespaço gerado, transformações lineares, núcleo, imagem, a expressão analítica de uma transformação linear, matriz de uma transformação linear, hoje apenas nas bases canónicas, depois farei em outras bases, operadores inversíveis, valores próprios e vetores próprios, diagonalização. Tenho já a dizer que este vídeo vai ser um pouco longo. Ora bem, vamos então ao primeiro assunto, matrizes inversíveis. Então, neste caso, dada uma matriz A, que tem de ser uma matriz quadrada, digamos n por n, então diz-se que A é inversível se existir uma matriz A menos 1, tal que A menos 1 vezes A é igual a A vezes A menos 1, e isto terá que ser igual à identidade. Ora bem, para ver se uma dada matriz é inversível, nós poderemos fazer da seguinte maneira, é calcular o determinante de A e ver se esse determinante for diferente de zero. Se for diferente de zero, então a matriz A é inversível. Neste contexto, vou então dar assim um pequeno exemplo. Seja, por exemplo, A igual a 2, 0, uma matriz 2 por 2, só para introduzir, portanto, estes conceitos, e aqui 4 menos 1. Como é fácil de ver, o determinante de A é precisamente igual. 2 vezes menos 1 dá menos 2, menos 4 vezes 0 que dá 0. Então ficaria aqui menos 0, isto é igual a menos 2, pelo que a matriz é inversível. Então, se pretendêssemos calcular, digamos, a inversa de A, seria muito simples, porque seguiríamos, digamos, o método de Jordan-Gauss, e então colocaria aqui a matriz A, 2, 0, 4 menos 1, e colocaria aqui a matriz identidade, ou seja, 1, 0, 0, 1. Então, através de operações elementares, isto vai ser, portanto, o seguinte: eu aqui poderei multiplicar esta primeira linha por menos 2 e somar a esta segunda, não é? Então, quer dizer, a operação que eu vou fazer é o L2 vai, digamos, tornar-se igual a menos 2 L1 mais L2. Ou seja, mantendo então aqui esta linha do pivô, eu vou obter 2, 0, 0, 0, 1, 0. E agora, fazendo, portanto, estas contas de cabeça, menos 2 vezes 2 dá 4, dá menos 4, menos 4 mais 4 dá 0. Evidentemente que aqui vou obter 0, portanto 0 menos 1 dá menos 1. Aqui vou obter precisamente menos 2 mais 0, o que dá menos 2, e então aqui vou obter 1. Como veem, isto foi extremamente simples, porque eu tenho aqui praticamente, não é? Quer dizer, o objetivo é este, eu tenho aqui a matriz A, tenho aqui a matriz identidade, o objetivo é colocar aqui a matriz identidade e aqui vai aparecer a inversa. Então, para me aparecer aqui a inversa, eu agora só poderei novamente aqui fazer duas operações elementares, quer dizer, esta linha L2 vai ser multiplicada evidentemente por menos 1, quer dizer, será menos L2, não é? Menos L2, e a linha L1 evidentemente que vai ser multiplicada
por 1 meio, quer dizer, o L1 tornar-se-á igual a 1 meio de L1, ou seja, isto será o mesmo que ter, então nesta primeira linha ficarei com 1, 0, 1, 0, aqui vou obter precisamente, estou a multiplicar esta por 1 meio, então aqui será 1 meio, aqui será 0, aqui nesta estou a multiplicar por menos 1, vou obter 0, 1, 2, menos 1. Então, esta matriz que aqui me aparece, digamos, é a matriz inversa, e aqui aparece uma identidade. Vamos só conferir a ver se está certo. Então será, vejamos se a matriz dada, que é 2, 0, 2, 0, 4, menos 1, que multiplica por 1 meio, 1 meio, 1 meio 0, 2 menos 1, vejamos se é igual à identidade. Então, só para confirmar, não é? 2 vezes 1 meio dá precisamente 1, 0 vezes 2 dá 0, portanto, primeira linha, primeira coluna, primeira linha, segunda coluna, é evidente que eu aqui vou obter nesta 2 vezes 0 dá 0, mais 0 vezes menos 1 que dá 0. Agora, segunda linha, primeira coluna, o que me vai dar 4 vezes 1 meio que dá precisamente 2, menos 2 dá 0. E agora aqui vou obter, evidentemente, 4 vezes 0 que dá 0 e menos 1 vezes menos 1 que dá 1. Portanto, confirmamos desta maneira que, digamos que os cálculos estão certos. Eu não sei se disse isso, mas só existem, aliás disse, só existem, digamos, inversas de matrizes quadradas. Inversas de matrizes quadradas. Então passemos agora a subespaços vetoriais. Eu estou, portanto, a pressupor que já se sabe o que é um espaço vetorial real. Quando se diz espaço vetorial real, isso significa que é um espaço vetorial sobre o corpo R. Então, vamos supor que eu tenho o espaço vetorial, vamos dizer R3, e tenho aqui, digamos que eu já estou a afirmar, um subespaço vetorial de R3 que eu vou designar por A como sendo o conjunto dos elementos x, y, z, pertencentes a R3, tais que, por exemplo, x menos 2y, não é? Mais z é igual a 0. Por exemplo, isto é um subespaço vetorial. Ora bem, eu então aqui quero descobrir, digamos, uma base e a dimensão deste subespaço vetorial. O que eu tenho de fazer é pegar aqui neste elemento, digamos, nesta condição que aqui está, e vou exprimir esta condição em função de uma variável, ou seja, eu tenho x. Isto é na intenção de obter, digamos, um elemento genérico. Então vou obter x menos 2y mais z igual a 0, o que é equivalente a dizer que x é igual a 2y menos z. Quer dizer, então, que eu poderei reescrever este conjunto A da maneira que se segue. Isto há de ser o mesmo que ter A, o meu x passou a ser, digamos, 2y menos z. O y mantém-se, como é óbvio, z mantém-se também, como é óbvio, onde este y e z pertencem precisamente a R. Então, agora, de posse, digamos, deste elemento, que é o elemento genérico do conjunto A, eu posso escrever este elemento genérico como uma combinação linear de determinados vetores. Bem, a questão é, como é que isto se faz? É muito fácil. Pego aqui neste elemento genérico, que é 2y menos z, vírgula yz, e o que eu vou fazer é o seguinte, estão a ver aqui este y, então coloco aqui y e vou percorrer, não é? Percorrer, digamos, todo este terno. O y aqui está afetado de 2, coloco aqui 2, isto no primeiro.
Aqui está afetado do 1, coloco aqui 1. Aqui não aparece o y, coloco 0. E agora vamos ao outro que resta. Ou seja, eu vou ficar então com mais z, mais z, mais z. Então, aqui, para este primeiro, é óbvio que eu vou colocar menos 1. Menos 1. Aqui não aparece o z, coloco 0. E aqui aparece o z, apenas coloco 1. Quer dizer, então, o que significa isto? Isto significa que eu escrevi o elemento genérico como uma combinação linear destes vetores, digamos, 2, 1, 0, que é o vetor V1, e o vetor menos 1, 0, 1, que é o vetor V2. Ora bem, quando escrevem combinações lineares, normalmente escrevem com lambdas 1 mais lambda 2, mas não interessa que seja lambda 1 ou lambda 2. O que interessa é que este y e z são elementos de R. Quer dizer, nós estamos a falar de números e o que interessa é a qualidade do número. Este y e este z funcionam como se fossem lambdas. Digamos então que este conjunto A é gerado. É a mesma coisa que ter o conjunto gerado pelos vetores 2, 1, 0, 2, 1, 0 e o vetor menos 1, 0, 1. Também é fácil de ver que, portanto, estes dois vetores são linearmente independentes. Aliás, quando temos dois vetores, é muito fácil de ver se são ou não linearmente independentes. Basta ver se um é múltiplo do outro. Reparem, eu tenho, por exemplo, aqui menos 1, não é? Eu, para transformar este menos 1 neste número 2, bastaria multiplicar aqui por menos 2. Menos 2 vezes menos 1 reproduz 2. Mas aqui a multiplicar nesta segunda coordenada, quer dizer, já não vou obter 1. Então, isto significa-me que estes dois vetores são linearmente independentes. É o que isso me significa. De qualquer forma, eu poderia apelar à definição de vetores linearmente independentes, quer dizer, qualquer que seja, ou qualquer que fosse a combinação linear lambda 1, 2, 1, 0, mais lambda 2, menos 1, 0, 1, igualada ao vetor 0, 0, 0, vamos ver se isto me implica que a solução seja lambda 1 única. Eu digo mesmo sempre única, lambda 1 igual a lambda 2 igual a 0. As contas aqui são extremamente simples de se fazer e então isto será, como é fácil de ver, é o mesmo que ter 2 lambda 1, menos lambda 2, vírgula lambda 1, aqui ficarei com 0, como é óbvio, porque lambda 2 vezes 0 dá 0, e finalmente vou obter aqui também novamente lambda 1 vezes 0 dá 0, e finalmente obtenho lambda 2 apenas. Isto igual a 0, 0, 0. Isto corresponde a ter um sistema muito simples, onde, portanto, o meu 2 lambda 1 menos o lambda 2 é igual a 0, o lambda 1 é igual a 0 e o lambda 2 é igual a 0. Ora bem, está aqui uma equação e é preciso às vezes ter cuidado, porque esta equação que aqui está terá que ser compatível com as soluções lambda 1 igual a 0, lambda 2 igual a 0. Realmente o é, porque se eu substituir o lambda 1 por 0 e o lambda 2 por 0, eu vou obter 2 vezes 0, que dá 0 menos 0, que é igual a 0. Portanto, as soluções são lambda 1 igual a 0, lambda 1 igual a lambda 2 igual a 0, tem esta solução única e os vetores são linearmente independentes. Pronto, eu então com este exercício simples pretendi, digamos, pegar num subespaço vetorial que era este e através desta condição determinar, digamos, uma base, e neste caso quer dizer um conjunto gerador, não é? Também, porque, digamos, uma base é um conjunto gerador constituído pelo menor número de elementos possível.
digamos, é um conjunto minimal gerador. Então, como a base é constituída apenas por dois vetores, que é este V1 e este V2, então eu posso dizer que a dimensão de A, a dimensão do subespaço A é precisamente igual a 2. Também vos quero dizer outra coisa que é bastante importante, que qualquer subespaço tem um número infinito de bases. Um número infinito de bases quer dizer e o número infinito de bases, de tal maneira que serão elas todas constituídas por dois vetores, digamos, seria também um ômega 1 e aqui um ômega 2. Mas pronto, penso que neste momento já temos, digamos, um modo como pegar, digamos, num subespaço vetorial e determinar, digamos, uma base e um conjunto gerador. Uma base, claro, primeiro o conjunto gerador e depois, digamos, a base e, tendo a base, a dimensão. Vamos agora pensar no chamado subespaço gerado. Muitas vezes aparecem, digamos, questões do género, e vamos supor outra vez, sei lá, que eu tenho aqui um conjunto A, que é um conjunto, digamos, gerado, vamos supor que é gerado pelos vetores 1, 1, menos 1, não é? Por exemplo, e por um outro vetor, seja ele menos 1, 2, sei lá, 1, por exemplo. Estes dois vetores, como também é fácil de ver, são linearmente independentes. O que nós queremos com isto é identificar este conjunto A, quer dizer, estabelecer uma condição de tal maneira que este A seja igual a um conjunto de elementos da forma x, y, z, pertencentes a R3, evidentemente, tais que este x, y, z estão sujeitos aqui a uma certa condição. Ora bem, então isto quer dizer que este elemento que aqui está, que é o elemento, digamos, genérico do conjunto A, que é o x, y, z, há de ser, de certeza absoluta, uma combinação linear destes dois vetores, ou seja, lambda 1, 1, 1, 1, mais um lambda 2, digamos, menos 1, 2, 1. Então, agora é uma questão de fazer as contas com calma, ou seja, vou obter x, y, z igual, como é fácil de ver, estas contas são fáceis, lambda 1 aqui, menos lambda 2, vírgula, lambda 1 novamente, lambda 1 novamente, lambda 1 novamente, e agora aqui vou obter mais 2 lambda 2, 2 lambda 2, vírgula, aqui novamente lambda 1, e aqui novamente mais, como é óbvio, lambda 2. Isto significa que vamos ter um sistema, e este sistema será lambda 1 menos lambda 2 igual a x, lambda 1 mais 2 lambda 2 igual a y, e finalmente lambda 1 mais lambda 2 igual a z. Eu nestas questões aqui o que aconselho é resolver, não é, este sistema, porque a intenção aqui, digamos que é eliminar os lambdas, pelo método de Gauss, e portanto eu vou escrever aqui a matriz dos lambdas, 1, menos 1, os termos independentes aqui são as incógnitas, não é? O x, o y e o z, então ficarei com 1, 2, y, e aqui com 1, 1, z. Então agora vou resolver, não é? Através de operações elementares. Então o pivô aqui é 1, não é? E com este pivô eu vou transformar este 1 a 0 e também este 1 a 0. Quer dizer, vou ter aqui duas operações elementares, quer dizer, o lambda 2 há de ser transformado lá, em menos lambda 1 mais lambda 2. E da mesma forma, digamos, lambda 2 não, a linha 2 há de ser transformada a menos a linha 1 mais a linha 2, assim como a linha 3 há de ser menos a linha 1 mais a linha 3, dado que eu estou a jogar aqui com este pivô. Então,
Isto é o mesmo que ter 1 menos 1x, 1 menos 1x. Estes elementos agora aqui, eu vou multiplicar este por menos 1, o que dá 0, não é? Dá 0. Aqui por menos 1 dá 1, mais 2 dá 3. Aqui por menos x, então vou ter menos x mais y. Agora, para esta linha, é evidente que eu vou obter 0. Estou a multiplicar por menos 1, dá 0. Dá 0. Estou aqui a multiplicar por menos 1, dá 1, mais 1 dá 2. 2. 2. Agora estou a multiplicar também aqui esta por menos 1, dá menos x, não é? Menos x mais z. Mais z. Só agora fazendo assim uma visita, para ver se não me enganei. Menos 1 mais 1 dá 0. Aqui dá 1, mais 1 dá 2. Menos x mais z. Tudo bem. Ora bem, isto continua, não é? Agora vou aqui apanhar o pivô na segunda linha. Digamos que é o elemento, é o primeiro elemento que eu apanho diferente de 0, está aqui. E com este elemento aqui, quer dizer que é 3, eu vou transformar este 2 a 0. Eu poderia multiplicar primeiro esta linha por 1/3, é sempre bom ter aqui o 1, mas podemos fazer da seguinte maneira, quer dizer, eu poderei agora, na continuação, não é? Na continuação, fazer o seguinte, quer dizer, eu tenho, então o que eu tenho é precisamente isto, é 1 menos 1, não é? X, 1 menos 1x, aqui tenho 0 a 3 menos x mais y, e agora sim, a operação que eu vou fazer é esta. Reparem que eu tenho aqui um 2, e eu quero, quer dizer, transformar este 3 de tal maneira que seja num 2. Então o que eu tenho de fazer é o seguinte, a linha 3, reparem, a linha 3 há de ser transformada em quê? Se eu quero aqui obter, portanto, o número, digamos, neste caso menos 2, porque depois menos 2 mais 2 dá 0, vou multiplicar a linha 2 por, evidentemente, por menos 2/3, não é? Menos 2/3 de L2 mais a linha 3. A multiplicar isto por menos 2/3, claro que 3 corta com este 3, ficarei com menos 2 que somado a isto dá 0. É óbvio. Então, já sei que aqui o que é que vai acontecer? A multiplicar por 0 dá 0, mais 0 dá 0. Já sabemos que aqui, a multiplicar por menos 2/3, não é? Por menos 2/3, ficaremos apenas com menos 2 mais 2, que dá 0. 0. E agora aqui vou multiplicar por menos 2/3. Então é melhor fazer nas calmas. Ou seja, a multiplicar aqui por menos 2/3, isto é uma contazinha à parte, aqui por menos 2/3, eu vou obter 2, porque aqui está o sinal menos, não é? 2/3, não é? De x, menos 2/3 de y, menos, depois soma, não é? Já multipliquei por menos, mais a linha 3, ou seja, menos x mais z. Vamos fazer as contas calmamente. Fazendo as contas calmamente, menos 2/3 de x menos x é o mesmo que ter menos 2/3 de x menos 3/3 de x, o que dá menos 5/3, não é? Menos 5/3 de x. E agora reparo que aqui esqueci-me de qualquer coisa, porque aqui seria 2/3 de x menos 2/3 de y, que faltou aqui há um y, faltou, depois seria a somar, que dá menos x mais z. Agora penso que está tudo bem, 2/3 de x, eu fico com 2/3 de x menos x, não está mal, o melhor é recompor isto, a multiplicar aqui por menos 2/3 dá 2/3 de x menos 2/3 de y, e depois somo e vou ter menos x, não é? Menos x mais z. Agora sim, vou fazer as contas. Reparem que eu tenho 2/3 de x menos 3/3, o que dá 2 menos 3 dá, portanto, menos 1, ou seja, menos 1/3 de x menos 2/3 de y, mais z. E, portanto, é isso que eu vou aqui colocar. Ou seja, eu vou colocar aqui menos 1/3, não é? De x menos 2/3 de y mais z. Então chegamos aqui, digamos, a este sistema, não é? Este sistema.
este sistema. Eu quero que este sistema seja possível. Reparem, não pode ser possível e determinado, porque se fosse possível e determinado eu ficaria apenas com um ponto. Terá que ser possível e indeterminado para eu ter, digamos, um conjunto infinito de soluções, porque isso é que me dá, digamos, um espaço. Então, o que terei de fazer, reparem bem, que a característica aqui da matriz dos coeficientes, não é? Esta característica aqui, desta matriz dos coeficientes, é precisamente igual a 2, não é? Que é o número de linhas não nulas. Entretanto, a característica aqui da matriz aumentada, à primeira vista, não é? Até parece, matriz aumentada, até parece ser igual a 3. Mas ela é 3 se a gente quiser. A gente quer é que ela seja 2. Porque se a característica desta matriz aqui, dos coeficientes, for igual à característica da matriz aumentada, então o sistema é possível. Neste caso, seria possível e indeterminado, dado que a característica passa a ser 2, que é menor que o número de incógnitas, que neste caso são 3. Então o que eu tenho de fazer é menos 1/3 de x, menos 2/3 de y, mais z, não é? Igual a 0. Agora, para abrilhantar um pouco esta condição, eu posso multiplicar tudo por menos 3, assim elimino os denominadores, quer dizer, e ficarei com x, não é? X mais y, menos 3z, estou a multiplicar por menos 3, igual a 0. Quer dizer, o nosso conjunto A, então, que é gerado por estes vetores que eu aqui coloquei, será precisamente, não é, o conjunto de elementos x, y, z, pertencentes, não é, a R3, tais que x mais y menos 3z é igual a 0. É igual a 0. E pronto, agora com esta questão, eu, assim desta forma, consegui o chamado subespaço gerado. Então, agora de seguida, vou passar às transformações lineares. Então, nestas questões das transformações lineares, vamos imaginar que eu tenho uma transformação linear t de R2 para R3, definida da seguinte maneira. Vamos supor que eu tenho aqui um elemento xy que é transformado, digamos, no elemento, por exemplo, x mais y, x menos y. Em primeiro lugar, o que é realmente uma transformação linear? Imaginemos, para o nosso conforto, que temos aqui, digamos, todo o espaço, digamos, R2. Vamos supor, está aqui o R2. Claro que não posso restringir aqui este círculo. Ele é, digamos, um conjunto infinito, não é? E agora aqui, digamos, eu vou colocar, digamos, o R3. Vamos supor que está aqui. E aqui estão elementos, não é? De R2, está aqui um elemento, está aqui um outro elemento, está aqui um outro elemento, está aqui um outro elemento, por exemplo, aqui um outro elemento. Claro que aqui estão elementos também, digamos, de R3. Mas o que é que faz, digamos, esta transformação linear? Esta transformação linear faz o seguinte, digamos, pega neste elemento aqui, vamos chamar-lhe este elemento x1, porque não, e este aqui x2, soma os dois elementos, e vamos ficar aqui com um novo elemento, não é? E então a soma destes dois elementos, que é um novo elemento de R2, é transformada e é lançada para aqui. Digamos que aqui vamos ficar com a imagem, não é, de x1 mais x2. Eu vou colocar aqui um t, neste caso, que é o t de x1 mais x2. Então aqui aparece um novo elemento que há de ser, porque t é uma transformação linear, há de ser o t de x1 mais o t de x2. É isto que a transformação linear faz. Também, se eu pegasse aqui, digamos, no elemento x3, digamos, e se eu multiplicasse aqui por um escalar, eu estou só a falar de espaços vetoriais reais, que estou dentro do vosso contexto,
se eu multiplicasse aqui por um lambda, claro que eu ficava aqui com um novo elemento que era o lambda x3. Então, quer dizer, a imagem através de t será precisamente, não é? Será precisamente lambda vezes a imagem de x3. Quer dizer, já viram, as aplicações lineares, digamos, dão assim um certo conforto, preservam as operações. Quer dizer, eu tenho aqui a soma dos elementos x1 mais x2 e, portanto, essa soma é transformada também na soma das imagens. E também preservam, digamos, a operação por escalar, porque eu tenho aqui, digamos, um escalar a multiplicar por x3, então a transformação linear o que faz vai ser igual, portanto, a lambda vezes a imagem de x3. É isto que faz, digamos, uma transformação linear. Eu também vos quero dizer uma coisa que é importante, que o elemento z, se t é uma transformação linear, o elemento 0, 0 é sempre transformado no zero, digamos, do conjunto de chegada. E reparem, aqui ficarei com 0, 0, 0, digamos. Agora, se por acaso eu tivesse, vamos supor, xy, que era transformado, digamos, em x mais y, basta colocar aqui mais 1, por exemplo, y e x menos y, vejamos como é que seria o elemento 0, 0, digamos, a imagem de 0, 0. Evidentemente que seria igual a 1, 0, 0, quer dizer, aqui o elemento 0, 0, 0, 0 não era transformado no zero de R3. Então, esta transformação, esta aplicação aqui, definida por esta expressão analítica, já não seria uma aplicação linear. Já não seria. Agora, isto é assim. Se t é linear, então, isto implica, então, que o t de 0 é igual a 0, quer dizer, o zero do conjunto de partida é transformado no zero do conjunto de chegada. Isto também quer dizer, pela contrarrecíproca, se o t de 0 for diferente de 0, então t não é linear. T não é linear. Mas agora há uma coisa muito importante, é que, reparem, a implicação anda daqui para aqui. Pode acontecer que o t de 0 seja igual a 0, mas t não seja linear. Seria se esta implicação não fosse uma implicação, mas fosse, digamos aqui, uma equivalência. Estão a ver? Então eu poderia andar nos dois sentidos, mas não é. Portanto, vocês só podem concluir da seguinte maneira: se o t de 0 for diferente de 0, t não é linear. Mas se t é linear, o t de 0 é igual a 0. Entretanto, se o t de 0 for igual a 0, vocês não podem concluir que é linear e terão de provar que, dados dois elementos, quaisquer que sejam A e B, pertencentes, não é, ao conjunto de partida, neste caso era R2, terão que provar que o t de A mais B é precisamente igual ao t de A mais t de B. E terão que provar também que qualquer que seja K pertencente a R e A pertencente a R2, o t de lambda A, onde este lambda é o t de KA, peço desculpa, onde este K é real, é igual a KT de A. Neste caso, que é simples, era fácil de mostrar, não é? Então, neste caso, vou mostrar mesmo. Então, sejam A e B pertencentes a R2. Neste caso, o nosso A, temos um A pertencente a R2 e um B também pertencente a R2. Então vejamos, aqui é igual ao t de A mais B, não é? O t de A mais B. O t de A mais B, reparem como é que ela está definida, não é? Se este A e B pertencem a R2, este A
este A há de ser da forma A1, A2, e então este B há de ser da forma B1, B2. Quer isto dizer que o T de A mais B é o mesmo que ter T de A1, A2, mais B1, B2. E tenho que fazer assim, porque reparem, a transformação linear está assim definida, elementos da forma x e y. Portanto, quando eu digo A pertencente a R2, eu tenho que transformar esse A numa forma, digamos, A1, A2, ou de outra forma, como quiserem, sei lá, x1, y1, como quiserem, mas tem que ser sempre um par, digamos, ordenado, né? Então, agora, o que eu tenho que fazer aqui mesmo é estas operações aqui dentro, para obter A1 mais B1, vírgula, A2 mais B2. Então, quer dizer, neste momento eu já tenho aqui o par ordenado, estão a ver? E é só mesmo ir à transformação e ver como é que ela funciona. Reparem que é a soma dos dois primeiros. Então, se é a soma dos dois primeiros, eu vou obter A1 mais B1 mais A2 mais B2, vírgula, já está. Agora será, reparem, o nosso segundo neste caso é A2 mais B2, vírgula, e agora será, conforme ali está escrito, fugiu-me, portanto, isto, o primeiro menos o segundo. Se é o primeiro menos o segundo, há de ser A1 mais B1, não é? Menos A2 menos B2. Era assim que eu calculava a imagem, digamos, do T de A mais B. Mas eu quero ver se essa imagem, se isto que aqui está, é igual ao T de A mais T de B. Ou seja, ao T de A1, já avançando um pouco, A1, A2, que, como sabemos, é igual a A1 mais A2, primeiro mais o segundo mantém-se, e agora é a diferença, não é? A1 menos A2. Também o T, digamos, de B1, B2, há de ser igual a B1, não é? Mais B2, vírgula B2, e depois será B1 menos B2. Agora é a questão apenas de somar, estão a ver? Somar para ver se esta soma coincide com isto que eu aqui escrevi. É fácil de ver que a soma vai-me dar A1 mais A2 mais B1 mais B2, vírgula A2 mais B2, vírgula A1 menos A2 mais B1 menos B2. E reparem, isto que aqui está é precisamente igual a isto que aqui está. Isto que aqui está é precisamente igual a isto que aqui está. E isto que aqui está também é igual a isto que aqui está. Porque eu tenho, reparem, A1 mais B1, A1 mais B1, menos A2 menos B2. Eu aqui poderia, porque estou, digamos, com elementos de R, aplicar, digamos, a propriedade associativa. Mas penso que, portanto, entenderam bem. Agora, finalmente, eu terei que mostrar que qualquer que seja K pertencente, né, neste caso a R, e um A pertencente a R2, terei que mostrar que o T de KA, e já agora escrevendo, né, adiantando um pouco, neste caso KA1A2, é igual precisamente a KT de A1A2. A1A2. E, portanto, é isto que eu vou fazer já de seguida. Então, o que eu agora tenho de fazer é precisamente estas contas, não é? Pelo que vem T de KA1, KA2. E agora vamos ver, aqui é igual a imagem de KA1, KA2. Quer dizer, então, recorrendo novamente aqui à maneira como T está definida, é fácil de ver então que eu vou ter KA1 mais KA2. Este mantém-se, KA2, e depois era a diferença entre este e este, ou seja, KA1 menos KA2. É um facto que aqui
digamos, é extremamente simples, porque eu poderei, digamos, colocar, dado que k aqui é um escalar, eu poderei colocar o k em evidência, pelo que eu vou obter k A1 mais A2, vírgula A2, A1 menos A2. E isto que aqui está, nada mais é que ter kt de A1, A2. Então, desta maneira, eu provei que t, na realidade, é uma aplicação linear. Então, tendo provado que t é uma aplicação linear, eu vou pensar no núcleo de t. O que é o núcleo de t? O núcleo de t, e dado que t, não é, digamos, uma transformação que vai de R2 para R3 e que está definida por xy igual, que é transformada, aliás, em x mais y, x menos y, o núcleo de t, digamos, é aquele conjunto de elementos de R2 que são transformados no zero de R3. Será um conjunto que é transformado aqui no elemento zero. Todo este conjunto de R2 que é transformado aqui no elemento zero. Obviamente, também como eu já disse anteriormente, este zero, e porque t é linear, não é? Este zero de R2 é transformado aqui no zero de R3. Isto aqui digamos que é o R2, isto aqui digamos que é o R3. Ora bem, pode acontecer que o núcleo de t apenas seja constituído pelo elemento zero. Se o núcleo de t apenas for constituído pelo elemento zero, eu posso dizer que então t é injetiva. Ora bem, então vamos nos preocupar em determinar nesta transformação linear, aliás, bastante simples, isto é só para transmitir conceitos, a que é que será igual o núcleo de t, também chamado muitas vezes o quer de t, devido ao facto de isto se dever a um matemático que se chamava kernel. Ora bem, então o núcleo de t nada mais será que o conjunto de elementos xy pertencentes a R2, tais que o t de xy há de ser igual ao zero de R3, que neste caso há de ser 0, 0, 0. Então é só igualar a expressão analítica, não é? Ou seja, x mais y há de ser x mais y, vírgula y, x menos y, igual a 0, 0, 0. De onde obtenho facilmente que x mais y é igual a 0, y é igual a 0, x menos y é igual a 0. De onde, se y é igual a 0, é evidente que x é igual a 0 nesta equação e também nesta x é igual a 0. O que é o mesmo que dizer que x é igual a 0 e y também é igual a 0. Portanto, neste caso, o núcleo de t é constituído única e simplesmente, o núcleo de t, neste caso, o núcleo de t é apenas constituído pelo elemento 0, 0, 0, 0. E, portanto, isto significa que t é injetiva. Eu também quero aqui dizer duas coisas que são importantes. É que o núcleo de t é sempre um subespaço vetorial, neste caso, do conjunto de chegada, que neste caso é R2, assim como a imagem de t, também, digamos que é sempre um subespaço vetorial, neste caso do conjunto de chegada, que é de R3. Ora bem, então, também quero dizer aqui que, como o núcleo de t é precisamente igual a 0, 0, a dimensão do núcleo é 0, quando é constituída apenas pelo elemento 0, 0,
portanto é 0. É preciso ter atenção, portanto, a estas coisas. Ora bem, isto agora está-me a sugerir um teorema importante que diz o seguinte: diz-me que a dimensão do conjunto aqui de partida, neste caso a dimensão do conjunto de partida, e porque o conjunto de partida é R2, a dimensão é 2, é sempre igual à dimensão do núcleo mais a dimensão da imagem, ou seja, 2 há de ser igual à dimensão do núcleo, que neste caso era 0, mais a dimensão da imagem dim da img, que é fácil de ver que é 2, porque portanto, 0 é um elemento neutro, né? Então isto significa uma coisa, é que a imagem, se tem dimensão 2, nunca vai coincidir com R3, nunca coincide com R3. Como a imagem, né, a imagem T não coincide, quer dizer, está contida, não é? Posso dizer que está contida em R3, então não é igual a R3, eu posso então afirmar que este T, esta aplicação linear T, não é sobrejetiva. Não é sobrejetiva. Portanto, este teorema que aqui está, que é o teorema, digamos, que estabelece, uma relação entre as dimensões do conjunto de partida, a dimensão do núcleo e da imagem, digamos que é muito útil, muitas vezes, para ver se T é ou não sobrejetiva. Então, posto isto, e olhando aqui para o sumário que eu fiz, já falámos do núcleo, vamos falar da imagem. Quer dizer, eu agora, a seguir, eu vou mesmo calcular a imagem de T. O que é a imagem de T? O que é a imagem de T? A imagem de T é um conjunto, digamos, de elementos ABC, pertencentes a R3. Repare-se que T faz o seguinte, né? Pega em R2, né? Em elementos de R2, lança-os para R3. Temos aqui, digamos, esses elementos, lança-os para R3 e vamos ficar aqui, digamos, com as imagens, né? Nós queremos determinar aqui este conjunto de imagem. Então, esse conjunto de imagem é fácil de se notar que há de ser, digamos, um conjunto de elementos pertencentes a R3. Para os quais, não é, existem, digamos, elementos, neste caso XY, pertencentes, digamos, aqui neste caso R2, tais que o T de XY é precisamente igual a quê? Há de ser igual a A, B, C. Então vamos calcular a imagem. Dado que T de XY é definido por x mais y, não é? X mais y, x menos y, então isto há de ser igual a ABC. Então agora é uma questão apenas de fazer o sistema, não é? E como é que eu vou fazer o sistema? Isto será o mesmo que ter x mais y igual a y igual a b, e x menos y, não é? Igual precisamente a c. Eu nestas questões opto sempre por um sistema, digamos, vou resolver isto, é um sistema muito simples, mas só para manipular, digamos, matrizes, eu vou resolver isto pelo método de Jordan-Gauss. Então coloco aqui os coeficientes de x na primeira equação e de y, 1, os termos independentes é A, aqui será 0, 1, não é? Aqui será 0, 1. Aliás, até vou colocar aqui a terceira linha primeiro, 1 menos 1, 1 menos 1, C, 1 menos 1, C, e agora aqui 0, não é? Para o x, 1 para o y, e será aqui B, será B. Portanto, está tudo bem. Então, fazendo as operações elementares por linhas, este é o pivô, que vai transformar este em 0, e este já não precisa porque está transformado. Então, isto será o mesmo que ter, 1A
Multiplicando por menos 1 e somando dá 0. Menos 1 dá menos 2, não é? Menos A mais C. Finalmente vou obter 0, não é? 1B. Então eu posso fazer uma coisa. Eu agora aqui, até porque da outra vez não fiz, faço agora 1A. Claro que eu teria que escrever aqui por baixo as operações elementares que estou a fazer, mas penso que me estão a entender bem, não é? Então agora aqui, nesta segunda linha, vou multiplicar tudo por 1/2 para obter 0, não é? Menos 1, menos A sobre 2, mais C sobre 2. Então aqui vou obter 0, 1B. Reparem que agora o pivô é este elemento que aqui está. Então somando, não é? Somando basta somar, isto é o mesmo que ter, então, é o mesmo que ter 1A, 0 menos 1 menos A sobre 2, mais C sobre 2, somando dá 0, 0, menos A sobre 2, mais C sobre 2, mais B. Portanto, a gente quer que este sistema seja possível. E para este sistema ser possível, e por aquilo que já falámos das características, temos sempre aqui, estão a ver a matriz dos coeficientes, não é? Sempre aqui, tem característica 2, temos sempre aqui a característica da matriz aumentada, que também queremos que tenha característica 2. Para ter característica 2, basta que menos A sobre 2 mais C sobre 2, mais B seja igual a 0. Ou dando-lhe um outro aspecto, isto será precisamente multiplicando tudo por 2, será menos A mais C mais 2B igual a 0. Ou seja, se eu quisesse ainda, seria, portanto, A menos 2B, dando assim uma forma mais elegante à expressão, menos A menos 2B menos C igual a 0. Só um momento para receber uma chamada. Pronto, já atendi a chamada. Isto então quer dizer que a condição é esta. Quer dizer que a imagem, neste caso, a imagem de T há de ser precisamente igual a um conjunto de elementos A, B, C pertencentes a R3, não é? Pertencentes a R3, tais que o A menos 2B menos C é igual a 0. Será desta maneira, portanto, que eu calcularia a imagem de T. Já agora, e só para confirmar, nós há bocadinho vimos, através daquele tal teorema, que relaciona as dimensões, que a dimensão da imagem é 2. Nós já temos aqui, portanto, a imagem, portanto, estão a ver que isto é um subespaço de R3, tal qual eu tinha afirmado, portanto, já atrás, e agora, pegando aqui no elemento genérico, não é? No elemento genérico, ou seja, por exemplo, A igual a 2B, que é mais cómodo tirar aqui, explicitar o A há de ser igual a 2B, neste caso mais C, vejamos. Então, este elemento que aqui está é o mesmo que ter, estão a ver, 2B, não é, mais C, 2B mais C, B e C. Então, eu agora vou percorrer, começo com o B, não é, começo com o B, ficarei com 2, 1, 0. Mais, agora vou para o C, que neste caso aqui será 1, depois será 0, será 1. Quer dizer, este B pertence a R, como sabem, este C pertence a R, funciona, portanto, como os lambdas. E, portanto, tenho aqui, digamos, um elemento genérico, não é? Um elemento genérico da imagem, escrito com uma combinação linear destes dois vetores. Quer dizer, a imagem de T, não é? A imagem de T, na realidade, é gerada pelos vetores 2, 1, 0, e também pelo vetor 1, 0, 1. Também é fácil de ver que estes vetores não são múltiplos, portanto são linearmente independentes. Significa isto que isto é uma base da imagem de T, porque é um conjunto gerador e também linearmente independente. Quer dizer, esta base então é formada por dois vetores, que é um vetor V1 e este vetor V2. Então a dimensão da imagem, se é formada por dois vetores,
se a base da imagem é formada por dois vetores, isso só quer dizer que a dimensão da imagem é 2, tal e qual como nós já tínhamos confirmado, não é? Através do teorema que relaciona as dimensões. Pronto, então eu já tratei da imagem e agora vamos tratar das matrizes de uma transformação linear, desta própria, não é? Mas nas bases canónicas, depois interessar-me-ei por outras bases, mas com mais calma. Então temos aqui T, que vai de R2 para R3, que vai de R2 para R3, que ao elemento XY faz corresponder, não é? O X mais Y, como vimos, X mais Y, Y, e aqui X menos Y, X menos Y. Então isto é muito fácil de se fazer. Eu calculo precisamente as imagens dos vetores da base canónica ordenada. O que é isso de ordenada? Terei que, reparem, se eu escrever aqui a matriz identidade, eu tenho 1, 0, 0, 1. Eu também podia ter de R3, então escrevia 1, 0, 0, escrevia 0, 1, 0, 0, 0, 1, por aí adiante. Quer dizer, o primeiro será este, T de 1, 0, estão a ver? E o T de 1, 0 há de ser 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1. O T de 0, 1, como é fácil também de ver, há de ser igual precisamente a 1, novamente aqui, menos 1. Ora bem, as imagens, portanto, dos vetores da base canónica são estas que aqui estão. Então a matriz de T, a met de T, vá lá, há de ser uma matriz que, como sabemos, há de ser uma matriz 3 por 2, 3 por 2. E isto então, o que é que a gente faz? Colocamos estes vetores não em linha, mas sim em coluna. Então obtemos 1, 0, 1, e aqui vamos obter 1, 1, menos 1. Ora bem, tudo bem até aqui. Tudo bem até aqui. Era assim, desta forma, que calcularíamos a matriz de T. Agora, notem o engraçado disto. É que esta matriz de T vezes um vetor XY, qualquer, há de reproduzir aqui a expressão analítica. Vejamos se a reproduz. Então, primeira linha, primeira coluna, é fácil de ver que dá X mais Y. Segunda linha, primeira coluna, é fácil de ver que dá Y. Terceira linha, primeira coluna, é fácil de ver que dá X menos Y. Portanto, como veem, quer dizer, dada uma matriz de uma transformação linear, se a gente quer a expressão analítica, colocamos aqui XY. Isto quando é as bases canónicas. Depois trataremos, portanto, dos outros casos. Ora bem, então, no seguimento, deixa ver o sumário que eu estabeleci para hoje. Matriz de uma transformação linear, já está, a matriz de uma transformação linear, operadores inversíveis. Ora bem, muitas vezes, eu agora vou aqui supor, portanto, que é um operador. Um operador é uma aplicação linear, mas com esta propriedade, quer dizer, T vai lá de um Rn para um Rn, quer dizer, R2 para R2, R3 para R3, R4 para R4, etc, etc, etc. Agora reparem no engraçado da questão. Suponhamos que eu tenho aqui XY, que é transformado, por exemplo, em 2x, 4x menos y. 4x menos y. Ora bem, este operador que aqui está será, digamos, injetivo? Será injetivo? Ou, aliás, para não perder, digamos, o contexto da linguagem, esta aplicação linear será injetiva? Será injetiva? Vamos então ver o núcleo, não é? O núcleo de T. O núcleo de T há de ser, como vimos, o conjunto dos elementos x e y, não é? Pertencentes a R2, tais que a imagem, que é o T de xy, se transforma em 0, 0. Ou seja, passando aos cálculos, terá que acontecer que 2x, não é? 4x menos y terá que ser igual a 0, 0. Ou seja, é fácil de ver que 2x é igual a 0, 4x menos y é também igual a 0. Ou seja, neste caso x igual a 0, se x igual a 0, y igual a 0.
Quer dizer, o núcleo de T é precisamente constituído pelo elemento 00. E já agora, eu aqui deveria ter colocado, portanto, não me estava a explicar que era um operador, coloquei Rn e aqui Rn, e agora vou substituir, claro, por R2. Então, vejamos uma coisa. Esta aplicação de T será sobrejetiva. Então, apelando ao teorema das dimensões, nós temos que a dimensão do conjunto de partida, que é 2, há de ser igual à dimensão do núcleo, como vimos atrás, 0 mais a dimensão do IMG. Então, a dimensão da imagem, neste caso, como estão a ver, a dimensão da imagem do IMG é precisamente 2. Então, se é 2, se a dimensão da imagem é 2, e nós estamos a ir de R2 para R2, quer dizer, o conjunto na imagem coincide com R2. Estamos de posse, portanto, de uma aplicação linear que é injetiva, estão a ver, injetiva, que é injetiva, e que é sobrejetiva, sobrejetiva. Então, isto quer dizer que esta aplicação linear admite inversa. O problema é, como é que eu calculo, não é? Como é que eu calculo, digamos, a imagem da inversa? É muito fácil. De posse da matriz da transformação, que é fácil de ver que é o T de um 0, é 2, 4, o T de 0,1 é precisamente, o T de 0,1 é precisamente 0 menos 1. Isto significa que a matriz de T, por aquilo que vimos, há de ser precisamente igual. Pego neste vetor, escrevo em coluna 2, 4, pego neste, escrevo em coluna 0 menos 1. Então agora só me vou preocupar com uma coisa, é determinar a inversa. Se eu determinar a inversa, eu de certeza absoluta que vou ter, digamos, a matriz da transformação linear inversa. Então vamos lá a isso. Eu coloco então aqui 2, 0, não é? 2, 0. Coloco aqui 4 menos 1. Coloco aqui a matriz de identidade, que é 1, 0, 0, 1. Então, vamos às operações. Eu vou tentar colocar para aqui, não é, a matriz de identidade. Depois para aqui vai-me aparecer, digamos, a inversa. Então, como é que eu faço isso? Coloco aqui 2, 0, coloco aqui 1, 0. Então, basta multiplicar aqui por menos 2 e somar. Menos 2 vezes 2 dá menos 4, mais 4 dá 0. Aqui não altera nada, que é o elemento 0 que dá menos 1. A multiplicar aqui por menos 2, não é? Por menos 2, aqui ficarei com menos 2 mais 0, que dá menos 2. Aqui tenho 0, não me preocupo, dá 1. Está quase, porque basta multiplicar esta última linha por menos 1 para obter 0, 1, 2, menos 1, e multiplicar esta que está por 1 meio, então ficarei com 1, 0, 1 meio e 0. Então já sei, tenho aqui, digamos, o A menos 1. Então, digamos que o A menos 1 é a matriz da transformação linear inversa. Que será, como há bocadinho já vimos, se eu quiser, portanto, a expressão analítica, é só pegar na matriz, não é? Que é 1 meio, não é? 2, 0, menos 1 e multiplicar por vetor xy. Então, o que é que eu vou obter? Vou obter primeira linha, primeira coluna, 1 meio de x. Segunda linha, primeira coluna, 2x menos y. Quer dizer, por um lado, eu tenho o t que vai de R2 para R2. Por outro lado, eu tenho t menos 1, que me traz de R2 novamente de volta para R2, quer dizer, é como se fosse dar um passeio e depois voltar. Então, aqui o xy, como vimos, é transformado, e agora preciso de ver como é que era. Era 2x
vírgula 4x menos y, vírgula 4x menos y. E agora aqui o t menos 1 será, não é, xy, que será transformado, temos aqui 1 meio de x, vírgula 2x menos y, 2x menos y. Seria melhor escrever isto talvez um pouco melhor. Portanto, vou puxar para aqui xy, que é transformado em 2x, 4x menos y. Então vejamos aqui uma coisa. Vejamos, por exemplo, aqui é igual em t a imagem, por exemplo, de 2, 3. Ele é transformado em 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2, 8, não é? 8 menos, isto é um y. 4 vezes 2, 8, menos 3 dá 5. Vejamos aqui o 4, 5. O 4, 5. Agora vamos lá ver se o t menos 1 traz o gajo de volta. 4, 5. Há de ser, eu que enganei-me a colocar o t menos 1, porque o t menos 1 é um meio de x. Estão a ver? Houve aqui uma distração da minha parte, portanto vou corrigir. Peço desculpa, foi uma distração. Realmente o t menos 1 está aqui, que é, as coisas não me estavam assim a cheirar. Eu estou a fazer isto em cima do joelho, quero também dizer 2x menos y. E então 4, 5 há de ser metade de x é 2, não é? E depois ficarei com 2 vezes 4, 8, como estão a ver, 2 vezes 4, 8, menos 5, 3. Quer dizer, o que é que faz o t? Pega no elemento, transforma-o. O que é que faz o t menos 1? Esse elemento foi transformado, traz-lo de volta. Pronto. Meus amigos, eu acho que este vídeo está a ficar extremamente longo. Eu vou acabar por aqui e depois, num próximo vídeo, falarei sobre valores próprios e vetores próprios, de diagonalização, assim introduzindo conceitos, e também aquela parte de geometria analítica. Prontos, meus amigos, por agora é tudo. Espero mesmo que tenham gostado deste vídeo. Isto é uma introdução de conceitos para estarem mais, digamos, sólidos com a matéria, e um muito bom dia para todos. Isto é uma contribuição para o meu canal YouTube, para o grupo Conviver com a Matemática, e agradeço, pois, subscrições. Muito obrigado, caros amigos.